Vamos para mais um vídeo do canal. Você que é novo, peço que desde já se inscreva, curte, compartilha, certo? Hoje irei abordar a estratégia, né, o padrão que eu considero mais assertivo e o que eu menos entro por considerar que ele não é tão assertivo, ou até mesmo não é que ele não seja assertivo, mas ele tem um risco maior por conta do padrão, né? Então vamos lá. O padrão que eu considero mais assertivo, na verdade, é o padrão 3-1, que é o vermelho, 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 preto, né? Eu entro aqui na quinta, certo? O preto também, preto, 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 vermelho. Aqui eu entro no preto, né? No caso esse daqui, ó, preto, 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 vermelho, preto, né? Eu considero ele muito assertivo também, né? Pode olhar, principalmente na Smash, esse padrão respeita muito, né? Agora aquela história, você vai me perguntar o seguinte, Danilo, você entra no Gale, no sexto aqui? Eu prefiro não entrar, né? Eu não gosto de entrar com Gale, por quê? Porque o Gale, quando você utiliza muito, ele pode quebrar sua banca. E aqui, por exemplo, se houve 3 vermelho, preto, vermelho, em vez de vir vermelho, ver o preto, pode estar formando outro padrão. Por exemplo, o padrão 3x3. Vermelho, 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 preto, preto, preto. Então, eu evito entrar, porque depois ele pode formar outro padrão, entendeu? Outro padrão que eu considero bastante assertivo é o padrão surf, né? Então, vermelho, 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 eu entro no quinto, né? Como eu falei, eu não gosto muito de entrar no galo e no sexto, então praticamente eu não vou entrar. Eu prefiro o quê? Esperar outro padrão. No caso, por exemplo, preto, 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 entro no quinto, né? Se deu lois, bem, né? Se eu quiser fazer um galho, eu vou fazer no próximo padrão do surf, o padrão 3x1, né? O padrão xadrez eu não considero muito bom, porque quando ele começa a quebrar, normalmente pode aparecer muito branco, né? Principalmente quando ele começa a quebrar, ele aparece o que? Vermelho, preto, vermelho, preto. Pode ser que apareça um branco aqui, né? Não é garantia, como aqui nada é garantido, né? Mas é que a probabilidade de aparecer um branco é muito grande, né? Então assim, essa estratégia aqui do xadrez eu não entro aqui porque quebra muito. Pode ser que ele comece a formar o padrão 2x2, por exemplo, ele faz 1, 1. Aí aqui, por exemplo, ele faz um vermelho, outro vermelho, depois para preto, preto, depois começa a quebrar de novo xadrez, né? Então, particularmente, eu não gosto desse padrão. O padrão, como eu já falei aqui, eu acho interessante, é o padrão surf e o padrão 3x1. Então, gente, basicamente, tirando dúvida, né, eu recebi alguma dúvida aqui, né, lá no Facebook, até no Facebook eu recebi mensagem lá no Messenger, né, perguntando como é que funcionava, como era a taxa de acerto, de erro. Então, basicamente, é isso. Eu considero um padrão e uma estratégia muito lucrativa, principalmente na Smash. Na Brazer, ela tem um costume de pegar e querer, né, ele faz 4, aqui 4 vermelho, aí aqui ele tem costume de quebrar muito, né? Aí você vai me perguntar, Danilo, por que você gosta muito do padrão 3-1 e o padrão surf? Porque está em tendência. É melhor você ir a favor da tendência do que ir contra, porque quando você vai contra, eu acredito que a probabilidade de não ter êxito é enorme, né? Então, vamos estar operando a favor da tendência, né? Faça o gerenciamento. Normalmente, por exemplo, na Smash, você tem uma conta de R$100. Dá para você buscar o que? 5, 10% por dia. Vai fazendo entrada ali de 2, R$1, né? 2 no preto e 1 no branco. Sempre aconselho fazer esse gerenciamento. Deu errado uma vez, aguarda a próxima entrada e entra, né? Por exemplo, com a mão de recuperação, vai para 4, 1,
Então, você, se ganhar, vai estar recuperando o primeiro Lloyds. Caso der errado, né, aumenta a mão ali no próximo padrão. Por exemplo, vamos supor 8-1, não, 8-2 no caso, né? Já vai estar recuperando a questão da sua banca ali, daquele dinheiro perdido lá na primeira entrada. E como eu estou falando, se você fizer o gerenciamento, entrar no padrão 3-1 e o padrão surf, né, sem estar com aquela ganância de ficar rico do dia para a noite, você vai ter um grande retorno a longo prazo. Eu digo isso porque eu estou tendo, principalmente na Smash. A Smash, quem não tem o cadastro, eu vou deixar meu link aqui, né? Tem um link anterior, veja o link anterior também, o vídeo anterior que eu postei, que vai estar falando também dessa estratégia. Gente, e no próximo vídeo vou tentar trazer uma estratégia do Crash, né? Então, peço novamente que você se inscreva no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo do canal. Você que é novo, peço que desde já se inscreva, curte, compartilha, certo? Hoje irei abordar a estratégia, né, o padrão que eu considero mais assertivo e o que eu menos entro por considerar que ele não é tão assertivo, ou até mesmo não é que ele não seja assertivo, mas ele tem um risco maior por conta do padrão, né? Então vamos lá. O padrão que eu considero mais assertivo, na verdade, é o padrão 3-1, que é o vermelho, 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 preto, né? Eu entro aqui na quinta, certo? O preto também, preto, 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 vermelho. Aqui eu entro no preto, né? No caso esse daqui, ó, preto, 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 vermelho, preto, né? Eu considero ele muito assertivo também, né? Pode olhar, principalmente na Smash, esse padrão respeita muito, né? Agora aquela história, você vai me perguntar o seguinte, Danilo, você entra no Gale, no sexto aqui? Eu prefiro não entrar, né? Eu não gosto de entrar com Gale, por quê? Porque o Gale, quando você utiliza muito, ele pode quebrar sua banca. E aqui, por exemplo, se houve 3 vermelho, um preto, vermelho, em vez de vir vermelho ver o preto, pode estar formando outro padrão. Por exemplo, o padrão 3x3, vermelho, 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 preto, preto, preto. Então, eu evito entrar, porque depois ele pode formar outro padrão, entendeu? Outro padrão que eu considero bastante assertivo é o padrão surf, né? Então, vermelho, 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 eu entro no quinto, né? Como eu falei, eu não gosto muito de entrar no Gale e no sexto, então praticamente eu não vou entrar. Eu prefiro o quê? Esperar outro padrão. No caso, por exemplo, preto, 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 entro no quinto, né? Se deu Lloyds, bem, né? Se eu quiser fazer um Gale, eu vou fazer no próximo padrão do surf, o padrão 3x1, né? O padrão xadrez eu não considero muito bom, porque quando ele começa a quebrar, normalmente pode aparecer muito branco, né? Principalmente quando ele começa a quebrar, ele aparece o que? Vermelho, preto, vermelho, preto. Pode ser que apareça um branco aqui, né? Não é garantia, como aqui nada é garantido, né? Mas é que a probabilidade de aparecer um branco é muito grande, né? Então assim, essa estratégia aqui do xadrez eu não entro aqui porque quebra muito. Pode ser que ele comece a formar o padrão 2x2, por exemplo, ele faz 1, 1. Aí aqui, por exemplo, ele faz um vermelho, outro vermelho, depois para preto, preto, depois começa a quebrar de novo xadrez, né? Então, particularmente, eu não gosto desse padrão. O padrão, como eu já falei aqui, eu acho interessante, é o padrão surf e o padrão 3x1. Então, gente, basicamente, tirando dúvida, né, eu recebi alguma dúvida aqui, né, lá no Facebook, até no Facebook eu recebi mensagem lá no Messenger, né, perguntando como é que funcionava, como era a taxa de acerto, de erro. Então basicamente é isso. Eu considero um padrão
e uma estratégia muito lucrativa, principalmente na Smash. Na Brazer, ela tem um costume de pegar e querer, ele faz 4, aqui 4 vermelho, aí aqui ele tem costume de quebrar muito, né? Aí você vai me perguntar, Danilo, por que você gosta muito do padrão 3-1 e o padrão surf? Porque está em tendência. É melhor você ir a favor da tendência do que ir contra, porque quando você vai contra, eu acredito que a probabilidade de não ter êxito é enorme, né? Então, vamos estar operando a favor da tendência, né? Faça o gerenciamento. Normalmente, por exemplo, na Smash, você tem uma conta de R$100. Dá para você buscar o que? 5, 10% por dia. Vai fazendo entrada ali de 2, R$1, né? 2 no preto e 1 no branco. Sempre aconselho fazer esse gerenciamento. Deu errado uma vez, aguarda a próxima entrada e entra, né? Por exemplo, com uma mão de recuperação, vai para 4, 1. Então, você, se ganhar, vai estar recuperando o primeiro loss. Caso dê errado, né, aumenta a mão ali no próximo padrão. Por exemplo, vamos supor 8-1, não, 8-2 no caso, né? Já vai estar recuperando a questão da sua banca ali, daquele dinheiro perdido lá na primeira entrada. E como eu estou falando, se você fizer o gerenciamento, entrar no padrão 3-1 e o padrão surf, né, sem estar com aquela ganância de ficar rico do dia para a noite, você vai ter um grande retorno a longo prazo. Eu digo isso porque eu estou tendo, principalmente na Smash. A Smash, quem não tem o cadastro, eu vou deixar meu link aqui, né, tem no link anterior, veja o link anterior também, o vídeo anterior que eu postei, que vai estar falando também dessa estratégia. Gente, e no próximo vídeo vou tentar trazer uma estratégia do Crash, né? Então, peço novamente que você se inscreva no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo.